Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, hoje é um dia muito interessante da gente trocar uma ideia, tá? Eu neste momento vou expor alguns pontos que eu acho que são falhas ou pelo menos ainda não foram evoluções chegadas a vocês através da análise e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá? E aí eu vou utilizar um caso, muita gente tem me perguntado, de alguns jogadores que estão na seleção do brasileiro. E eu vou explicar para vocês o porquê que eles estão lá e também trocar uma ideia com vocês sobre diferentes tipos de jogadores, tá? E aí a gente vai trocar uma ideia sobre isso para você analisar melhor o seu jogo de futebol aí do outro lado, tá bom? Vamos ao seguinte, primeiro ponto. Quando a gente quiser fazer uma análise de jogo de futebol, a gente precisa saber que jogo que a gente está analisando. E quando eu falo que jogo a gente está analisando, vou centralizar aqui na câmera, né? Quando eu falo que jogo que a gente está analisando, não é necessariamente você entender quais são as equipes envolvidas, quais são os jogadores envolvidos, isso tudo é muito importante, tá? Mas o primeiro passo é você entender o que é importante para a competição. Cada competição vai ter um perfil. Nesse perfil, você vai conseguir entender o que está sendo positivo para o jogo ou não, e a partir disso, o que você tem que pesar mais a mão na hora da análise do que outra coisa, tá? Então, temos esse primeiro ponto. Para isso, vou fazer aqueles meus famosos desenhos ao longo da nossa conversinha, para a gente poder ir analisando. O que é mais importante no Brasileirão? E a gente está apresentando uma versão reduzida do que a gente já faz, tá? Estou tentando enxugar um pouco as informações para ficar mais claro para todo mundo, tá? Primeira parte, converter chute para gol. Isso é o mais importante. Sim, disparado mais importante no Brasileirão. Então, quando a gente for tentar analisar qualquer critério, e aí vamos nos concentrar até este bloqueio, por quê? Porque a gente vai falar de jogadores de linha, então não vão ter defesas do goleiro. Eu ter uma conversão alta é o mais importante. Então, esse é o grande ponto, tá? Então, o que faz o Botafogo ser líder? Ele faz ele ter, dentre as chances que ele tem, converter mais do que os adversários e impedir mais do que os adversários. Então, o que faz um grande goleiro? Impedir mais do que os outros. O que faz um grande atacante? Converter mais do que os outros. O que faz um grande meia? Converter mais do que os outros, assim por diante, tá? Então, você tem nesse cenário esses dois pontos e também chute a gol. Ou seja, eu chutar várias vezes para o gol, mesmo que eu não converta. Obviamente, de novo, o mais importante é converter, mas é um bom sinal no jogo eu chutar várias vezes, tá? Ainda é bem menos importante eu ter um grande número de passes, ainda é positivo, mas bem menos importante. Então assim, nossa, mas minha equipe ficou 70% do tempo da posse da bola, não importa, sinceramente não importa. Se não fizer o gol e não chutar, não importa. Progredir em campo, se você não souber o que você vai fazer com a bola, também não importa, e grande parte das vezes acaba prejudicando. A Iago prejudica? Por quê? Porque se o passe está positivo e a progressão está negativa, você está falando basicamente de pegar a bola e fazer aquele lançamento muito longo que coloca o jogador no 1 contra 1, mas com 3 caras de marcação na cobertura. E aí a jogada até progride, mas ela acaba não finalizando, não gerando gol, não gerando situações de perigo, tá? Então isso é negativo. Recuperar a bola mais rápido. Depende muito de onde você vai estar, casa e fora, mas independente do que for, recuperar rápido e acabar perdendo logo de cara é ruim, tá? Esse daqui já é a recuperação direta para o espaço, então ganhar antes que o adversário consiga percorrer o espaço é importante, mas pouco importante se você não conseguir fazer todo esse processo para cá. E também bloquear tem sido bem menos importante do que eu imaginei que fosse no caso, tá? Até pelas outras pesquisas já desenvolvidas. Mas por quê? Porque você acaba bloqueando chutes que já não, assim, não que eles não iam a gol, mas eles acabam não indo a gol. Então, se chute certo é aquele que vai no gol, por definição aqui estão chutes errados. Então, assim, em tese, faz sentido o bloqueio não fazer tanta importância assim, tá? Qual é o grande ponto? Tá? Explicando tudo isso detalhadamente para vocês. O grande ponto é quando você vai analisar um jogador, você precisa entender as demandas que estão no jogo. Então, quando a gente for entender as demandas que estão no jogo,
a gente entendeu que o mais importante é converter para gol, pegando jogadores de linha, tá? Então até o último ali, até o penúltimo, perdão. Converter para gol e chutar, tá bom? Então, esses são os dois mais importantes. O restante tem importância menor para o jogo, tá? Quando a gente vai aplicar isso na seleção, ou seja, vai escolher os jogadores, acontece isso que está na tela de vocês. Qual seria a seleção com esses critérios? Até a 20ª rodada, tendo 70% do tempo jogado na competição. Marcos Felipe do Bahia, então seria esse o goleiro. O PR está a 0,01 abaixo do Marcos Felipe, os dois estão basicamente empatados. Maguinho, lateral direito do Goiás, que é nosso case no momento. Lucas Halter, Goiás. Léo Pereira, Flamengo. Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. Depois, o Juninho, volante do América. Bitelo e Carlos Eduardo. Bitelo, Grêmio, Carlos Eduardo, Botafogo. Trio de ataque com Bruno Rodrigues, Tiquinho Soares e John Ares, tá? Então esse é o trio de ataque que a gente teria. Fazendo uma menção honrosa a quem ainda não bateu 70%, que é o Marcos Leonardo, e pelo excesso de convocações provavelmente não vai bater 70% do campeonato, mas que tem índices até melhores do que o do Tiquinho Soares, tá? Bom ressaltar isso, tá? Qual é o grande problema dessa análise que a gente está fazendo? E aí eu vou pegar o caso do Maguinho para a gente ter um comparativo. Quando a gente traz o Maguinho para este cenário, a gente precisa entender agora não só o jogo como um todo, mas as demandas de um lateral. Então, as demandas de um lateral, faz sentido eu entender essa relação para conseguir trazer esse cenário para a gente, tá? Então, eu entendi lá. O que é mais importante para mim? Mais importante é que eu consiga converter os gols, chutar certo. O restante dos critérios tem peso menor, tá? Tem peso, mas menor. Nesses dois cenários, percebam como um lateral finaliza e converte pouco, e percebam como um lateral chuta pouco em relação à demanda do jogo, ou seja, essa concentração de finalização, por exemplo, vai estar relacionado diretamente aos atacantes. Então, os atacantes chutam mais e depois, obviamente, vão ter os outros. Os meio-campos vão chutar mais que os laterais. Há uma tendência de você até ter zagueiros equilibrando aqui com os laterais por conta de bola parada. Então, tem uma série de outras situações. Nesse cenário que a gente está analisando, percebam como a demanda do jogo de um lateral passa por ter um alto número de passes e progressão. Ele faz a equipe progredir em campo e também passa mais vezes certo. Então, eu tenho baixo índice do que é importante e uma alta demanda da posição pelo que é mais tradicional, pelo passe. Ou seja, se eu estou mais distante do gol adversário, eu vou acabar realizando ações de construção mais do que de finalização. Beleza? Sim, estamos indo do básico, mas é importantíssimo, porque poucos analistas vão fazer isso, ou a gente vai mentir e colocar o que a gente acha de mais legal como lateral direito da competição, tá? Então, e não é essa a questão. Quando a gente vai para cá e a gente volta ao caso do Maguinho, a gente pode fazer um comparativo do Maguinho com o Rafinha, tá? A gente fez a análise do Rafinha para a Copa do Brasil, então acho interessante de fazer essa análise. Minutagem. O Maguinho jogou mais minutos do que o Rafinha. Então, os dois têm os 70%, tá? Assim, acima de 70%, ou seja, estão na seleção, estariam disputando a possibilidade de estar na seleção da competição, mas o Maguinho leva vantagem na minutagem. Impacto, ou seja, o quanto que esse cara modifica diretamente o resultado da partida e o quanto, de novo, ele faz em relação à posição, né? Se ele é o mais alto daquela posição ou não. Nesse cenário você tem 3 para o Rafinha em impacto, 24 para o Maguinho em impacto. 11 para o Rafinha em overall, por definição, né? Você acaba levando essa proporção. E o Maguinho sai desses 24, passa a ser a maior nota na lateral, tá? Visto esse grupo de atletas que a gente está analisando. Qual é o ponto, qual é o grande problema que tem isso? Quando você olha esse primeiro gráfico, você fala, nossa, o São Paulo precisa demitir o Rafinha com uma tranquilidade imensa. Por quê? Porque o Rafinha é horrível. Eu tenho um lateral no Goiás que custa muito menos que o Rafinha e que joga muito mais que o Rafinha.
Então, demite o Rafinha, traz o Maguinho assume a titularidade do São Paulo e está tudo resolvido. O grande detalhe nesse mesmo cenário é você entender, de novo, o que a posição exige e o que o jogo exige. Então, passemos, né, para a última parte desse comparativo, que é justamente o comparativo de atuação. Onde que o Maguinho ganha do Rafinha? O Maguinho vai converter melhor as situações, isso em relação a um lateral, tá? Esses comparativos aqui são em relação aos laterais. Então o Rafinha converte melhor a situação, o Maguinho converte melhor a situação e também finaliza melhor. Então tá aqui. Então se a gente olhar para o Rafinha e olhar para o Maguinho vai interferir no placar do jogo mais vezes que o Rafinha. Beleza? Então, da onde sai aquela diferença toda? Nos dois principais critérios de análise, dentre os três, né, se colocar ali defesa, mas nenhum dos dois vão ter defesa, você vai ter um cenário onde o Maguinho, nos dois principais critérios, leva uma vantagem enorme. Tá? Onde que o Rafinha vai levar vantagem em relação ao Maguinho nessa nossa conta? Ele vai levar vantagem onde ele realiza mais passes, onde ele faz progredir mais, onde ele recupera mais rápido, onde ele recupera sem deixar o adversário progredir em campo e também onde ele bloqueia melhor. Então todas as demais ações o Rafinha faz melhor. Então o que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que uma análise de um jogador e a análise do melhor jogador da posição tem que estar de fato ligada ao jogo. Então, quem for o melhor jogador da posição no Brasileirão? Aquele que mais interferiu no placar dentro daquela posição. O jogo tem uma demanda, o jogo de futebol é basicamente conversão para gol e evitar que seu adversário converta para gol. Então quem que é o melhor goleiro? Aquele que sai com os pés, consegue fazer 15 mil passes e uma série de coisas? Não, é aquele que evita gol. Quem quer ter o melhor atacante? Aquele que marca mais gols. Quem quer ter o melhor meio campo? Aquele que também interfere maior no placar. Então finaliza mais vezes, aquele que vai conseguir converter mais em relação aos demais meias. Quem quer ter o melhor volante? Aquele cara que também, dentre os volantes, o que finaliza mais, o que vai converter. A lógica é exatamente a mesma para todo mundo. Então, quando a gente observa isso, a gente observa um cenário onde, dentro de tudo isso que a gente está falando, há um padrão. Quem interfere mais no resultado é o melhor. Tá? O grande detalhe é o que a gente viu lá nas demandas por posição. Então, quem eu vou contratar para a minha equipe? Quem eu vou contratar para a minha equipe é um problema seu. Não tem nada a ver com isso. Ou seja, o que eu estou falando com um problema seu, apesar dessa fala obviamente mal educada. Quando eu falo que é um problema seu, depende muito do que você quer. O São Paulo, por exemplo, passa a ter entre os atacantes que estão ali o Caleri que converte bem para gol. Assim, menos do que poderia, mas bem em relação ao futebol brasileiro. Tem o Caleri. O São Paulo passa a ter, por exemplo, como finalizadores, o Luciano, o Nestor, o Lucas, o próprio Wellington Rato, agora o Ramos Rodrigues. Então o São Paulo não vai depender do lateral direito para produzir o gol. Como o São Paulo não depende do lateral direito para produzir o gol, o que o São Paulo vai precisar? Vai precisar do cara que faz o passe, do cara que faz a progressão, do cara que recupera a bola, do cara que consegue bloquear na hora da finalização adversária. É o Rafinha. Nesse cenário, obviamente, né? Você pode comparar a outros laterais e chegar à conclusão que há outros laterais do mesmo perfil do Rafinha, mas melhores do que o Rafinha. Não tem o menor problema. Mas percebam como o que vai depender da análise é o ponto que você está colocando. Quando a gente fala o melhor da competição, é aquele que impacta mais a competição. Quando você fala o melhor para a sua equipe, depende do contexto. Pô, eu preciso de que cara? Pô, eu preciso de um goleiro que saia jogando com os pés. Tá, ele vai fazer que tipo de passe? Ele vai fazer um passe curto? Ele vai fazer um passe longo? Você está esperando que esse cara vá fazer um passe mais longo que vai cair no seu centroavante para ele disputar a segunda bola? Ou você está imaginando que vai ser um passe curto para o seu zagueiro, por exemplo, porque ali você vai fazer a construção desde o bloco baixo até chegar lá na frente? Qual dos dois você está imaginando? Tudo isso interfere. Então é a mesma coisa. O que você espera do seu lateral? Pô, eu espero que o meu lateral converta, finalize, apoie. Eu estou jogando com, por exemplo,
em vez de 2 laterais mesmo, estou jogando com 2 alas. Então eu coloquei o Bruno Melo e o Maguinho, eu tenho uma linha de 3 na zaga. Então meus laterais precisam finalizar, meus laterais precisam pisar na área, precisam converter para gol, porque boa parte das situações vão acontecer pelas laterais no meu 3-5-2, por exemplo, e isso vai acabar acarretando que eu preciso de um cara que apoie bem e que volte para marcar. Então eu olho para o Maguinho marca relativamente bem em relação ao Rafinha, mas ele apoia muito melhor lá na frente. Então eu contrato o Maguinho. Perceba como você tem critérios a serem analisados que vão além do que é importante para o jogo, porque você está olhando o que é importante para o jogo numa perspectiva individualizada e depois você está olhando o que é importante para a tua equipe numa perspectiva contextual. Essas coisas interferem diretamente em quem você acha melhor ou não para o contexto que você está analisando, tá bom? Espero muito ter esclarecido algumas coisas para vocês aqui sobre a nossa forma de observar o futebol, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto e valeu. Até a próxima.